Bom, a gente também estava comentando sobre a morte e você trouxe uma questão interessante de que as pessoas normalmente perguntam para você sobre o Covid e a quantidade exorbitante de mortes que estão acontecendo. Isso é alguma coisa de alguma forma de um ensinamento coletivo que a gente precisa entender? Perfeito. É, quando desencarna um número grande de pessoas, por exemplo, num tsunami, num terremoto, ou numa queda de um avião, de um Boeing, ou mesmo no Covid, a gente chama de desencarne coletivo. Provavelmente é um resgate humanitário de maior escala e, em geral, acontece em etapas. Então, se é uma necessidade humanitária de se renovar parte do orbe. Então, assim, a gente fala muito da transição planetária. Nós estamos passando por um momento de transição planetária que não são poucos anos. Para o nosso tempo, a gente fala que é muito, né? Mais ou menos, sei lá, 100, 200 anos de transição. E vai culminar com o momento onde vamos mudar de patamar evolutivo para o mundo que nós estamos hoje, no mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Para isso, precisam ter esses desencarnes coletivos, para haver uma renovação, e não como uma forma de, viu, você não presta mais, sai daqui. Não é isso. Tanto que muitas dessas pessoas que desencarnam nesses momentos vão continuar auxiliando Lá de cima. do outro lado. Exatamente. E vindo para cá em escala enorme, espíritos mais evoluídos para dar um chacoalhão na Terra. Falando, gente, ó, vamos evoluir. A gente está vindo aqui com uma tarefa missionária para levantar a bola da Terra. É isso que a gente entende como os desencarnes coletivos, como uma maneira de renovação. Eu até arrepiei agora. De, de, de fazer sentido, sabe? De dar uma força. Porque, assim, lógico, perder qualquer pessoa é extremamente traumático, triste. Mas é uma forma de uma evolução, de um entendimento de que. Acho que a primeira coisa é de que a gente não tá aqui pra sempre. E se a gente veio, tem um porquê. Então a gente tem que sempre trabalhar todos os dias seguindo esse caminho. Nossa, eu fiquei emocionada. Ah, que legal. Porque entende, eu acho que a hora que a gente entende, a gente consegue até ficar mais. Nossa. É que assim, quando a gente está muito assim no físico, né? Então, às vezes quando eu tô lendo, eu preciso ler muito para entender isso, porque é muito duro para mim. Eu tô falando aqui para você, mas é uma forma de eu aprender também com essas palavras que eu tô te passando, que é muito difícil. A gente vive aqui às vezes 60, 70, 80 anos, isso daqui quando a gente lê as obras, isso aqui não é nada no sentido assim, é uma bênção, é uma escola maravilhosa, porém é um tempo curtíssimo, perto da infinitude que é a vida espiritual. Então, o que é desencarnar, gente? Quando a gente olha para isso, é nada. É pequenininho, faz parte da natureza. Assim como eles choram do lado de lá quando alguém... Eu brinco que os bebezinhos, quando nascem, eles choram porque não é fácil vir para cá. Não é fácil, aqui é bom, mas é duro estar encarnado. E eles sabem disso. Então, de lá para cá é uma dor, porém é algo maravilhoso, e o contrário é a mesma coisa. Então, nem sempre que no desencarne coletivo é ruim para quem fica, mas quando a gente começa a entender um pouquinho, é um pouquinho melhor. É um pouquinho mais saudável. A gente consegue vivenciar o luto de uma maneira um pouco mais saudável. Não, viver saudável, luto, não é não chorar ou não é não sofrer. Gente, é muito difícil, para não dizer que é impossível. Falar que um cachorrinho morre, eu não vou chorar, que minha mãe, quando meu pai desencarnou, eu não chorei. Chorei. Faz parte. Porém, quando a gente entende a grandiosidade essa arquitetura divina, tudo, para mim, pelo menos faz sentido. Tira um pouco do peso, né? Porque, querendo ou não, a gente puxa muito pro lado negativo da questão de sentir a falta, de não ter mais a pessoa aqui. Então, daí a gente fica muito para esse lado negativo. Isso me fez pensar em questão da rapidez com que algumas pessoas, que a gente tem falado muito, né? Nossa, morreu muito novo, ou foi muito de repente. Essa ruptura, vamos dizer assim, ela realmente aconteceu? Ou a pessoa realmente teve que... foi o momento dela? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas 20 anos, ou de repente, sei lá, 3 meses de vida e foi. Era o que ele tinha que vivenciar ali, aquela pessoa tinha que vivenciar ali? Era. Muitas vezes nós antecipamos isso. Então, se eu sou uma pessoa
que fumo, que bebo, que tenho uma vida louca, eu posso antecipar isso e é considerado uma espécie de um suicida. Um suicídio involuntário, a gente fala. Mas Deus não dá ponto sem nó. Se a pessoa desencarnou com 20 anos, ela cumpriu parte daquela tarefa naquele momento. Mesmo que seja suicídio? Não, suicídio a pessoa escolheu. Então a pessoa teve, por mais dolorosa que seja a vivência que aquela pessoa, ela tinha certamente outras saídas. Então a gente entende que o suicídio é uma morte voluntária. Ela quis antecipar aquele sofrimento dela de alguma maneira. Antecipar não, ela quis bloquear aquele sofrimento dela de alguma maneira.